Olá, eu vou falar agora sobre a American Civil War. Foi uma guerra horrível que aconteceu entre 1861 e 1865. Todo mundo fala que essa guerra aconteceu porque os estados do norte não queriam a escravidão, os estados do sul eram a favor da escravidão e aí eles brigaram. Na verdade, o negócio é um pouco mais complexo que isso. Teve vários eventos aí, eu vou enumerar alguns, até anotei aqui alguns para enumerar o que foi acontecendo para chegar à situação onde chegou e ter o estopim dessa guerra. Então, o que aconteceu? Em 1848, então muito antes de 1861, quando a guerra começou, teve o fim da Guerra do México. E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos ganharam, né, vários territórios, e esses territórios iam se transformar em estados americanos. Só que daí eles ficaram naquela dúvida, ué, mas e agora? Esses estados, novos estados, eles vão ser estados livres ou vão ser estados onde pode haver escravidão? Bom, aí o que aconteceu? A Califórnia decidiram que seria livre, mas os outros estados, eles falaram, olha, na verdade, vamos falar sobre popular sovereignty, ou seja, o povo lá escolhe se eles vão querer ser livre de escravidão ou com escravidão. Isso daí já começou a ter discussões, né? Então já foi um momento aí de discussão, de começar a briga. Aí, em 1850, soltaram um ato chamado Fugitive Slave Act, que era o seguinte, lá no sul, falaram o seguinte: olha, o oficial que for pego ajudando o escravo a fugir vai pagar uma multa. Na verdade, teve até alguns outros desdobramentos disso daí. Mas a verdade é que mais coisa ficou feia, né, pro lado deles, porque eles falaram, pô, pra que isso, né? Então começou a maior discussão. Em 1852, lançaram um livro, o Harriet Beecher Stowe. Ele lançou um livro que ficou super famoso, chamado Uncle Tom's Cabin. Esse livro descrevia os horrores da escravidão. Então foi alertando as pessoas também, né, deixando as pessoas mais conscientes. Então foi mais um ponto que descrevem como um ponto bem chave para o começo dessa guerra. Mas isso aconteceu em 1852, 9 anos antes do estopim da guerra. Aí, em 1856, tem um evento que se chamou Bleeding Kansas. Por quê? Na verdade, no Kansas, eles estavam decidindo se ia ser um estado free, né, um estado livre, ou se ia ter a escravidão. E com toda essa briga, teve muita violência, né? Tanto é que ficou chamado de Bleeding Kansas, né? Aí, em 1856, também teve um senador americano do Sul a favor da escravidão que ele atacou um do norte, o Preston Brooks. Ele atacou o Charles Sumner. Então, quer dizer, mais coisa feia, né? Para deixar os ânimos mais quentes ainda. Aí, também, em 1856, um escravo, Dred Scott, ele foi para a corte pelo seguinte: ele vivia num estado onde havia escravidão, e quando ele e o proprietário mudaram de estado e foram para um estado onde não havia escravidão, ele foi para a corte e falou: eu mereço ser livre aqui, porque aqui não tem escravidão. E ele perdeu. Ficou mais feio, né? Para quê, né? Perdeu. Aí, em 1858, no Kansas de novo, eles tentaram passar uma constituição chamada Lecompton Constitution. Tentaram fazer o Congresso aprovar, o negócio voltou e o povo mesmo do Kansas votou para ser um estado livre. Então, ou seja, mais discussão para esquentar os ânimos. E finalmente, em 1860, o Abraham Lincoln foi eleito, né? No final do ano, o Abraham Lincoln foi eleito
E o negócio ficou feio. Por quê? Porque ele era moderado, ele era contra a escravidão, mas ele falou: eu não vou lutar contra, só não vou deixar o negócio progredir, aumentar para mais estados e tal. E foi aí que foi o estopim, ficou muito feio, porque na verdade os estados do sul já vinham perdendo força. E eles queriam aumentar, né, a escravidão para outros territórios, para outros estados, e não estavam conseguindo. Então, aí a briga começou. E começou com o Sul sendo muito forte, porque eles tinham do lado deles o general Robert Lee, que era um estrategista fantástico, era muito bom. E aí, o que eles fizeram? Alguns estados do sul, eu vou falar quais eram: South Carolina, Alabama, Georgia, Louisiana e Texas. Eles resolveram se separar dos Estados Unidos. Ó, a gente não pertence mais. E obviamente foi aí que a Union, né, o pessoal, todo o resto, o pessoal do norte, falou: não, pera lá, não vai se separar de jeito nenhum. E como começou essa briga? Começou com um ataque a um forte, o Fort Sumter, que ficava em Charleston. E quando teve esse ataque, mais estados resolveram se unir aos Confederates, que eram os estados do sul que queriam a independência, né? Foram Virginia, North Carolina, Tennessee e Arkansas. Só que assim, Robert Lee e os soldados do sul eram melhores. Os do norte eram mais fraquinhos. Só que depois o negócio começou a mudar, começou a ter mais treinamento no norte. Quem começou a mudar tudo foi só. Imagine, o negócio começou no começo de 1861. Em 1863, depois de perder muito, ter poucas vitórias, o norte começou a reverter tudo. Com o General Grant, o negócio começou a mudar em Gettysburg e em Vicksburg, que daí teve algumas batalhas e o norte ganhou bem, né? E aí o negócio foi progredindo e o norte foi ganhando e ganhando. No final das contas, o que aconteceu? Eles fizeram assinaram um acordo, né? E o Robert Lee, ele teve que falar, né? Tá bom, acabou, tá bom, eu me rendo. Logo depois, poucos dias depois, assassinaram o Lincoln, tá? Mas mesmo assim, teve o acordo e o que produziu esse acordo? Acabou com a escravidão total, acabou. Também falaram, juntaram, na verdade, 3 emendas na Constituição. Então, uma era que acabou a escravidão, a outra é que todos podiam ter acesso igual a julgamentos iguais, né? Era legal protection, né? Então, que nem aquele do Dred Scott que perdeu, não, todo mundo vai ser julgado da mesma forma. E por fim, também eliminou qualquer restrição de voto, então eles podiam, inclusive, votar. Então foi aí que terminou. Só que é importante mencionar o seguinte: nenhuma guerra americana, depois disso os Estados Unidos entram em muitas guerras, nenhuma guerra americana causou um número tão grande de mortos como a Guerra Civil. Estima-se que do lado do norte tenham morrido quase 400 mil pessoas, fora um monte de feridos. E no sul deve ter morrido quase 300 mil pessoas, mais um monte de feridos. O que você tem que lembrar é que quando se fala Confederates, você tem que lembrar que é o pessoal do Sul, que se revoltou, que queria independência, tem a bandeira dos confederados e tal. Isso faz parte da história americana. E história a gente não apaga, né? Mas tá lá, isso, foi uma parte triste da história e é legal que você saiba um pouco sobre isso.